Então, assim, a gente vai vendo a formação de vários clusters que são totalmente bolsonaristas. Muitas pessoas completamente iludidas nesse processo que vão se aposentar com o primeiro milhão que vão fazer. Quando eles estão fazendo política, é só métodos sórdidos, mas achar que não existe nada de orgânico de baixo para cima é um grande erro. Pessoas, elas já, de todas as classes sociais, em grande medida, já sabem o que é fake news, como buscar, como verificar, como ver se a informação tem se a informação tem alguma validação. E o que a gente sabe também, isso já há bastante tempo, é que esse mundo da desinformação, na verdade, as fake news, que a gente está chamando aqui, entre aspas, de fake news, é algo que as pessoas elas recebem para reafirmar aquilo que elas já acreditam, para reafirmar sistema de valores da vizinhança, para se sentirem incluídas num grupo, e isso é muito diferente de acreditar de que as pessoas, então, seriam totalmente manipuladas, e acreditando em tudo que chega de cima para baixo. Em grande parte, não acreditam, e quando acreditam, é para validar sistemas internos de validação e de crenças de identidade, e que isso faz parte de um processo de criação de comunidade. E quem vai fazer isso, quem vai abocanhar isso, porque tem domínio da infraestrutura, da política digital, é a extrema-direita. Então, a gente tem um cenário em que a extrema-direita ela conquistou por métodos sórdidos, mas também orgânicos, porque o nosso grande erro é achar de que tudo é só... quando eles estão fazendo política, é só métodos sórdidos, mas achar que não existe nada de orgânico de baixo para cima é um grande erro. A esquerda não conseguiu dar esse passo na conquista da esfera digital. E a gente sabe disso, quando a gente conversa com diversas pessoas que trabalham com campanha digital, a gente sabe desse problema, que é um problema que acompanha há muito tempo, que acompanha a esquerda em um certo tipo, né, de fazer política da esquerda, que muitas vezes vê a internet como um meio para contratar um especialista em marketing digital durante um período da eleição, e depois abandona esse projeto depois da eleição. Isso é um erro fundamental de não criação de um ecossistema. Isso não é um projeto para a eleição de agora, isso é um projeto para os próximos 10 anos e para sempre, porque a política ela é digital no século XXI. Todo mundo já fala isso há muito tempo. O problema é fazer isso e executar. Qual o impacto da economia digital ou da plataformização no processo político? Hoje, quando a gente olha todos os relatórios do mundo sobre economia digital, a gente não vê claramente uma discussão sobre o efeito, o impacto político disso. A gente está diante de um fenômeno que é extremamente novo, porque até a pandemia as pessoas não estavam vendendo no Instagram, até a pandemia as pessoas não estavam necessariamente querendo acesso à internet, mas a pandemia fez com que as pessoas tivessem um acesso exponencial no sul global a celular e junto aos negócios digitais. Então, o sujeito está lá ferrado, quebrou a sua banquinha, ele vai comprar um celular e ele vai tentar vender lá. Como que a internet é um meio de facilitação de recrutamento de membros para a extrema-direita, para os autoritários, quando o trabalhador ele começa a precisar de capital simbólico e social, né, vai precisar de like e vai precisar de rede para vender, isso vai fazer com que esses trabalhadores comecem a dar like em vários núcleos, que os principais núcleos de recrutamento que a gente está analisando, investigando e formando uma base digital que vai ser investigada ao longo de 5 anos, é o primeiro do próprio marketing digital, dos influencers do marketing digital, que é um das maiores clusters do universo dos influencers. E aí, esse já é um núcleo muito, muito bolsonarista. O segundo núcleo é dos investidores, porque esses investidores, né, eles têm
um projeto político de ensinar esse pequeno comerciante, um projeto que não é só econômico, mas de que ensinar para esse sujeito de que ele vai se aposentar com bitcoins, porque ele não precisa mais de carteira assinada. E aí, quando você vai olhar para fazer as entrevistas que a gente já começou a fazer, preliminares, muitas pessoas completamente iludidas nesse processo que vão se aposentar com o primeiro milhão que vão fazer. Mas quando eu estou falando isso, eu não estou falando de uma ou duas pessoas, que talvez na nossa bolha a gente perca a dimensão disso. Estou falando de milhões de pessoas, falando de seguidores de influencer que tem 10 milhões de seguidores. E o outro polo que a gente está observando, que é dos novos pastores, que ninguém ainda está muito olhando para isso, são os novos pastores pops, que eu chamo, e que eles são todos muito bonitos, muito, muito perfeitos, eles moram nos Estados Unidos, e as mulheres têm muitas pastoras, e aí eu estou falando de pastoras de 20, 30 anos, que têm uma harmonização facial todas muito parecidas, elas são muito bem vestidas, elas são muito bem-sucedidas, elas vendem esse mundo todo, do luxo, e que você vai conseguir. Então, assim, a gente vai vendo a formação de vários clusters que são totalmente bolsonaristas. E o que a gente vai vendo é que o trabalhador, essas pessoas que, para empreender, elas vão precisar desses recursos digitais, elas vão precisar de recursos para saber como vender o produto, qual a cor do seu meme, como que fazer um meme, como que vai fazer um Instagram todo preto, por exemplo, que preto é poder. As pessoas que estão ensinando isso são pessoas fundamentalmente, não todas, mas em grande parte bolsonaristas. O que eu tenho falado como renovação do bolsonarismo é que ele não precisa mais daquela coisa tosca da fake news, nem mais daquela identidade envelhecida. As pessoas, esses novos influencers, eles são gamers, eles são do sertanejo, eles são do marketing digital, eles te ensinam como ganhar 1 milhão. Esses vendedores de sonhos e de um mundo, entre aspas, perfeito, eles são totalmente bolsonaristas, e que a gente está chamando isso de formas mais sutis, muito mais poderosas e muito mais, como é que eu posso dizer, sustentáveis de recrutação de membros. As pessoas estão no auge de acreditar, de comprar ferramentas de marketing digital para crescer online. Mas, ao mesmo tempo, depois eu vou falar, não tem nada contra o marketing digital. Inclusive, acho que a gente tem que usar disso para ajudar trabalhadores para não caírem na rede bolsonarista. Porque hoje em dia esse mundo que dá recurso para esse trabalhador é um núcleo bolsonarista, para quem quer crescer nas redes, porque a esquerda não olha para isso, não faz questão de não olhar. Então, as pessoas, e é muito triste de ver, porque a gente vai vendo, conforme os trabalhadores vão crescendo, e geralmente homens, que eles vão aprendendo dominar o capital simbólico e social, porque rede social é capital social, eles vão crescendo, mas também vão se bolsonarizando. E a gente vê lá, muitas vezes, a mulher negra, que é camelô, que vende ali o seu trampo, que ela não consegue crescer nas redes, mas ela também não cai no bolsonarismo. Então, você vê ali que tem uma contradição, um dilema desse processo, que para crescer existe uma chance de que vai cair nesse mundo hiper individualista, conservador. A primeira maneira de sair disso é encarar isso, aceitar que isso existe, e não entender que essa transformação do mundo digital na política e na economia, ela é brutal, e a gente não sabe ainda, porque, de novo, não sabe ainda porque os números exponenciais, a intensidade de tudo isso é um fenômeno desde a pandemia, ainda que tudo isso já existisse há muito tempo, muita gente já está estudando isso há muito tempo. Mas a primeira coisa é entender o impacto disso, e reconhecer, e não botar para debaixo do tapete.